Olá, que a paz do nosso Senhor Jesus Cristo nos alcance, nos abrace, nos intua, para que a gente possa dar continuidade a esse trabalho, de elaboração desses estudos do livro Consolador, esse livro bacana, esse livro bom da Lavra do Chico e trazido pelo Emmanuel, nosso querido Emmanuel. É um livro que dá continuidade ao livro dos Espíritos e ele fala para a gente daquele tripé básico que é a doutrina dos Espíritos, que é a ciência, a filosofia e a religião. E nós já vimos até hoje a primeira parte científica, a parte da ciência, onde nós vimos as ciências fundamentais, como a química, a física, a biologia, a psicologia e a sociologia. Vimos as ciências abstratas, as ciências especializadas, as ciências combinadas, as ciências aplicadas. Depois entramos na parte filosófica, filosofia, onde o Emmanuel trouxe magistralmente a sua interpretação sobre a vida, sobre o aprendizado, a experiência, a transição, que é a hora da morte. Vimos a parte do sentimento, onde nós tivemos orientações dele sobre a arte, sobre a afeição, sobre o dever moral que todos nós temos. Vimos a parte da cultura, onde ele nos trouxe orientações sobre a razão, o intelecto, o intelectualismo, sobre a nossa personalidade. Entramos na parte da iluminação, onde nós vimos a necessidade, nossa necessidade de iluminação, por que a gente precisa evoluir moralmente. E vamos entrar hoje na parte do trabalho, que é esse item 2.4, iluminação, e o item 2.4.2, que é o trabalho. É a partir da pergunta 225, Nós vimos até a 224, onde nós estávamos vendo a parte da necessidade da nossa iluminação, e a pergunta 225 pergunta o seguinte: como entender a salvação da alma e como consegui-la? Esse é um tema muito interessante, porque essa salvação da alma é uma coisa que está latente em todas as religiões, principalmente as cristãs, onde fala que nós devemos ser boas pessoas para poder conseguir uma salvação. Vamos ver então a resposta do Emmanuel em relação a essa pergunta, que é a seguinte: como entender a salvação da alma e como consegui-la? Aí o Emmanuel nos diz: dentro das claridades espirituais que o Consolador vem espalhando nos bastidores religiosos e filosóficos do mundo, temos de traduzir o conceito de salvação por iluminação de si mesma, a caminho das mais elevadas aquisições e realizações do infinito. Considerando esse aspecto real do problema de salvação da alma, somos compelidos a reconhecer que, se a providência divina movimentou todos os recursos indispensáveis ao progresso material do homem físico na Terra, o Evangelho de Jesus é a dádiva suprema do céu para a redenção do homem espiritual, em marcha para o amor e a sabedoria universais. Esse é Emmanuel danado, o que ele fala para a gente? Todos os recursos para a nossa iluminação, para a nossa salvação, já foi, Deus nos deu, foi providenciado por Deus na criação de tudo, E a maneira de como utilizar esses recursos que Deus nos deu é através do Evangelho de Jesus. O entendimento que nós temos de respeitar a natureza, de respeitar o nosso próximo, de fazer aquilo que são seus ensinamentos, para a nossa evolução moral, utilizar o Evangelho na criação de Deus. Que coisa espetacular! E ele continua: Jesus é o modelo supremo. O Evangelho é o roteiro para a ascensão de todos os espíritos em luta, o aprendizado na Terra para os planos superiores do ilimitado. De sua aplicação decorre a luz do Espiritismo, a luz do Espírito, perdão. Da sua aplicação do Evangelho decorre a luz do Espírito. No turbilhão das tarefas de cada dia, lembrai a afirmativa do Senhor, que disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Se vos cercam as tentações da autoridade e do poder, da fortuna e da inteligência, recordai ainda as suas palavras: ninguém pode ir ao Pai senão por mim. Se vos sentis tocados pelo sopro frio das adversidades e da dor, se estáis sobrecarregados de trabalho no mundo, buscai ouvi-lo sempre no imo da alma, quando ele diz: quem deseja encontrar o reino de Deus, tome a sua cruz e siga os meus passos. Olha que coisa extraordinária. É uma resposta como entender a salvação da alma e como conseguir. Resumindo, fazer o que Jesus ensinou. Mais nada. 226. Os guias espirituais têm uma parte ativa na tarefa dessa nossa iluminação pessoal,
Perguntaram para o Emmanuel, né, se esses que são chamados nossos anjos de guarda, guias espirituais, se eles têm uma parte ativa, né, se eles nos auxiliam, se eles trabalham para a nossa elevação pessoal. A resposta dele: essa colaboração apenas se verifica como no caso dos irmãos mais velhos ou dos amigos mais idosos nas experiências do mundo. Os mentores do além poderão apontar-nos os resultados dos seus próprios esforços na Terra, ou então aclarar os ensinos que o homem já recebeu por meio da misericórdia do Cristo e da benevolência dos seus enviados. Mas em hipótese alguma poderão afastar a alma encarnada do trabalho que lhes compete na culta permanência das lições do mundo. O que ele está dizendo? Os bons espíritos, os nossos mentores, né, os guias espirituais, sim, eles nos auxiliam, sim. Eles intuem, eles ficam sempre nos lembrando os ensinamentos de Jesus, estão sempre próximos, né, na intuição, no sono, nas reuniões, onde for possível, mostrando para a gente o compromisso que foi feito. Mas de forma alguma eles fazem por nós a nossa necessidade, a nossa evolução. Tudo que de trabalho tem que ser conosco. A gente tem que fazer a nossa parte, eles somente nos auxiliam, como um irmão mais velho, como um avô, um pai, né? O que dizer de um professor que decifrasse os problemas comuns para os alunos? Aí ele compara com o professor ensina, mas na hora de fazer, os alunos têm que fazer, o professor não vai lá fazer para o aluno, ele ensina como fazer. Além disso, os amigos espirituais não se encontram num estado beatífico, né? Suas atividades e deveres são maiores que os vossos. Seus problemas novos são inúmeros, e cada espírito deve buscar em si mesmo a luz necessária à visão acertada do caminho. O que ele diz com isso? Que não tem um anjo da guarda apostos, prontos só para nos seguir 24 horas por dia, não. Eles também têm os trabalhos deles. Então, quando possível, eles vêm nos orientar. Então, nós temos guias espirituais, mas eles não estão a nosso dispor totalmente todos os momentos, não. É quando a gente está em perigo mesmo que eles vêm nos orientar. E o Emmanuel continua: trabalhai sempre. Essa é a lei para vós outros e para nós que já nos afastamos do âmbito limitado do círculo carnal. Esforcemo-nos constantemente. O que ele está dizendo? Para a gente trabalhar sempre. Essa lei é para nós e para eles. Ele está dizendo, corroborando o que ele acabou de falar, que eles têm que trabalhar também. Não dá para ficar tutelando uma pessoa toda hora, não. A palavra do guia é agradável e amiga, mas o trabalho de iluminação pertence a cada um. Na solução dos nossos problemas, nunca esperemos pelos outros, porque de pensamento voltado para a fonte da sabedoria e da misericórdia, que é Deus, não nos faltará em tempo algum a divina inspiração de sua bondade divina. São tão grandes as expressões da misericórdia divina que nos cercam o espírito em qualquer plano da vida, que basta um olhar à natureza física ou invisível para sentirmos em torno de nós uma aluvião de graças. O favor divino, porém, como o homem pretende receber no seu antropomorfismo, não se observa no caminho da vida, pois Deus não pode assemelhar-se a um monarca humano, cheio de preferências pessoais ou subornado por motivos de ordem inferior. A alma, aqui ou em qualquer lugar, receberá sempre de acordo com o trabalho de edificação de si mesmo. É o próprio Espírito que inventa o seu inferno ou que cria as belezas do seu próprio céu. E tal seja o seu procedimento, acelerando o processo de evolução pelo esforço próprio, poderá Deus dispensar na lei em seu favor, pois a lei é uma só, e Deus o seu juiz supremo e eterno. Que resposta esplendorosa! Uma das melhores que eu vi até hoje. O que está dizendo? Perdão. Ele está dizendo que são tão grandes as expressões de misericórdia que nos cerca o Espírito, que basta a gente olhar a natureza, tudo aquilo que Deus criou, físico ou invisível, né? Respeitar que as graças de Deus vêm até a gente. Ele está dizendo que a gente não pode ficar querendo receber favor de Deus no seu antropomorfismo, no nosso. O que é antropomorfo? Um Deus antropomórfico, é um homem em ponto grande. A gente tem costume de ficar barganhando com Deus. Senhor, se o Senhor me der isso, eu faço isso, aquelas promessas, aquelas coisas todas, né? E Deus não pode se assemelhar a um rei, um monarca humano, cheio de preferência ou subornado por motivos inferiores. Tudo é o nosso trabalho. O maior motivo de elevação pessoal, então, é com o trabalho, junto com Jesus. Pergunta 228.
A autoiluminação pode ser conseguida apenas com a tarefa de uma existência na Terra? Só numa existência dá para se autoiluminar? A resposta: uma encarnação é como um dia de trabalho. E para que as experiências se façam acompanhar-se de resultados positivos e proveitosos na vida, faça indispensável que os dias de observação e de esforço se sucedam uns aos outros. No complexo das vidas diversas, o estudo prepara. Todavia, somente a aplicação sincera dos ensinamentos do Cristo pode proporcionar a paz e a sabedoria inerentes ao estado de plena iluminação dos redimidos. Ou seja, não adianta ficar só numa vida só, não dá não. Nós temos que ter vidas e vidas que, comparado na nossa existência eterna, como um dia após o outro. Pergunta 229. Como entender o trabalho de purificação nos ambientes do mundo? Resposta: a purificação da terra ainda é qual um lírio alvo, nascido no lodo das amarguras e das paixões. Todos os espíritos encarnados, porém, devem considerar que se encontram no planeta como um poderoso cadinho de acrisolamento e regeneração, sendo dispensável cultivar a flor da iluminação íntima, na angústia da vida humana, no círculo da família ou da comunidade social, por meio da maior severidade para consigo mesmo e da maior tolerância para com os outros, fazendo cada qual na sua existência um apostolado de educação, onde o maior beneficiado seja o próprio espírito. Então, como entender o trabalho de purificação? Fazendo o seu trabalho. Considerar que a gente encontra no planeta de prova e expiação de dificuldade, que nós temos que superar as nossas dificuldades. Como iniciar esse trabalho de iluminação da nossa própria alma? Pergunta 230. Como iniciar? Esse esforço individual deve começar com o autodomínio, com a disciplina dos sentimentos egoísticos e inferiores, com o trabalho silencioso da criatura por exterminar as suas próprias paixões. Nesse particular, não podemos prescindir do conhecimento adquirido por outras almas que nos precederam nas lutas da terra, com as suas experiências santificantes, que é a água pura de consolação e de esperança que poderemos beber nas páginas de suas memórias ou nos testemunhos de sacrifício que deixaram o mundo. Todavia, o conhecimento é a porta amiga que nos conduzirá aos raciocínios mais puros, porquanto na reforma definitiva do nosso íntimo é indispensável o golpe da ação própria, no sentido de modelarmos o nosso santuário interior na sagrada iluminação da vida. Ele continua falando que se a gente não fizer o nosso próprio trabalho, fica difícil. Os Espíritos nos auxiliam, mas o nosso trabalho é imprescindível para a nossa iluminação. Pergunta 231. Considerando que numerosos agrupamentos espíritas se formam apenas para a doutrinação das entidades perturbadas no plano invisível, quais os mais necessitados de luz, os encarnados ou os desencarnados? Olha que interessante. Perguntaram para o irmão, lá a gente já sabe que no mundo espiritual tem muito agrupamento de espíritos em sofrimento, espíritos enegrecidos pelas suas paixões. E ele pergunta, diante disso, desses espíritos endividados, desencarnados e dos necessitados na carne, quais são os mais necessitados? Os que estão na carne ou os desencarnados? Resposta: tal necessidade, não poderia ser outra essa resposta, né? Tal necessidade é comum a uns e a outros. É justo que se preste auxílio fraterno aos seres perturbados e sofredores das esferas mais próximas da Terra. Entretanto, é preciso convir que os espíritos encarnados carecem de maior porcentagem de iluminação evangélica que os invisíveis. Olha só, mesmo porque sem ela, que auxílio poderão prestar ao irmão ignorante e infeliz? A lição do Senhor não nos fala do absurdo de um cego a conduzir outros cegos? Por essa razão é que toda reunião de estudos sinceros dentro da doutrina é um elemento precioso para estabelecer o roteiro espiritual a quantos desejem o bom caminho. A missão da luz é revelar com verdade serena. O coração iluminado não necessita de muitos recursos da palavra, porque na oficina da fraternidade bastará o seu sentimento esclarecido no Evangelho. A grande maravilha do amor é o seu profundo e divino contágio. Por esse motivo, o Espírito encarnado, para regenerar os seus irmãos das sombras, precisa iluminar-se primeiro. Que espetáculo! Ele está dizendo até que nós encarnados precisamos de um pouquinho mais da necessidade do auxílio deles, porque nós auxiliamos os desencarnados. Se nós não tivermos essa iluminação, como é que vai ser? Então a pergunta 231 termina a parte do trabalho.
No próximo vídeo nós vamos trabalhar a parte da realização, não é? Obrigado por mais essa paciência, estejam conosco sempre e que nosso Senhor Jesus Cristo abençoe a todos, hoje e sempre. Valeu!